Já imaginou uma epidemia de uma doença cujos sintomas incluem um estado parecido com o coma, em que as pessoas podem permanecer paralisadas como verdadeiras estátuas vivas por anos e que muitas vezes as levam à morte por insuficiência respiratória causada pela disfunção neurológica? Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje vamos falar sobre a sinistra doença do sono, ou encefalite letárgica, como também é conhecida. Uma misteriosa condição que intrigou médicos e profissionais da saúde e afetou, segundo estimativas, cerca de 1 milhão de pessoas entre os anos de 1916 e 1930. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, eu queria pedir para vocês me acompanharem lá no Instagram. Eu vou começar a postar mais lá também. Assim a gente pode trocar umas ideias sobre pautas aqui pro canal, enfim, vários assuntos aí pra gente ficar mais próximos, beleza? Bom, eu vou deixar o link aí na descrição. E para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever, porque se você chegou até aqui, com certeza você gosta de assuntos misteriosos, não é? E você que já é um abduzido veterano, verifique o seu sininho. Assim você sempre será avisado da nossa chegada. Beleza? Então, vamos aos fatos. Abduzidos, essa estranha doença começou a afetar milhares de pessoas na Europa lá em 1916, inicialmente, né? Porque também há documentos que indicam que ela se espalhou pelo mundo e pelos anos seguintes, atingindo outras milhares de pessoas. Foi praticamente um surto generalizado. Baseado na literatura médica, os sintomas da doença, que ainda é um mistério, não eram unificados, ou seja, podiam variar de pessoa para pessoa, e nem todas apresentavam a forma mais grave da doença, que é o lado obscuro dela, que realmente pode ser encarada como uma coisa macabra. Os sintomas iniciais documentados eram febre, dor de cabeça, cansaço, visão dupla e às vezes até alucinações. Já os que tinham a má sorte de serem afetados pela forma mais grave apresentavam comportamentos neuropsiquiátricos estranhos e uma sonolência letárgica esmagadora, que os colocava em um estado semelhante ao coma, assim como rigidez muscular. Apesar das variações de intensidade, esses foram considerados, inclusive, os pilares da doença. Segundo os relatórios médicos, cerca de 1/3 dos pacientes morreu de insuficiência respiratória, causada pela disfunção neurológica. Além disso, uma parcela daqueles que conseguiam sobreviver, ou seja, sair do coma, apresentavam sequelas residuais parecidas com a doença de Parkinson e outras características neuropsiquiátricas. Enfim, passavam a necessitar de cuidados especiais constantes. Outros, no entanto, segundo os mesmos relatórios, ficavam terrivelmente presos ao próprio corpo por anos ou até a morte. Imagine, naquela época, aliás, em qualquer época, um surto desses deve ter sido aterrorizante. E o pior, ele aconteceu ao mesmo tempo que o surto da influenza, o que talvez pode ter dado ensejo aos argumentos de alguns pesquisadores que sugeriram, como causa da encefalite letárgica, alguma condição infecciosa. A condição foi associada também ao gás mostarda, pois, ao que se sabe, os sintomas da doença acometeram alguns soldados durante a Primeira Guerra, que acontecia simultaneamente aos casos da doença. Cogitou-se também que os sintomas poderiam ter origem psicológica, no caso dos soldados, pois eles passavam por situações de extremo estresse emocional na guerra. Mas, como eu falei antes, a doença ainda hoje não tem uma explicação consensual. E naquele cenário assustador, outros pesquisadores acreditavam que o gatilho da doença era outro, sem nenhuma relação com o vírus da gripe, causas psicológicas e muito menos com o gás mostarda. As autópsias realizadas constataram que uma das principais causas das mortes foi o inchaço do hipotálamo, parte do cérebro responsável por diversas funções, incluindo o sono,
Quem escreveu sobre a doença de forma detalhada pela primeira vez foi o neurologista Konstantin von Economo, o que naturalmente acabou associando seu nome à enfermidade, que passou a ser conhecida também como doença de von Economo. Hoje, diversos cientistas acreditam que essa doença é coisa do século passado, mas nem todos. O virologista John Oxford discorda completamente dessa visão. Para ele, enquanto a causa da condição não for exaustivamente decodificada, enfim, até sabermos de fato o que causou o surto, não poderemos impedir que esse surto aconteça novamente. Abduzidos. Apesar disso, a condição atualmente é extremamente esporádica, há casos isolados apenas. Então, como diria o filósofo Chapolin, não priemos cânico. Talvez nunca saberemos se a epidemia da encefalite letárgica foi causada por uma infecção, uma resposta incomum a um agente microbiano, um poluente neurotóxico ou um gatilho extraordinário. O que se tem de certo é que essa epidemia continua sendo um dos maiores mistérios médicos da história. E você, já tinha ouvido falar dessa sinistra epidemia da doença do sono? Deixe aí nos comentários. Aliás, comente aí uma sugestão de vídeo aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.